Olá, boa noite a todos. Estamos agora dando início a mais um evento em comemoração ao mês da advocacia. Me chamo Dalvane Janck, estou conselheira estadual da OAB Santa Catarina, membro da Comissão Estadual e Nacional da Advocacia Pública Federal da OAB, e hoje fui convidada a mediar a palestra, o evento sobre a liderança feminina na advocacia pública, desafios e oportunidades. Primeiramente, eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo nosso presidente da Comissão da Advocacia Pública em Santa Catarina, meu amigo, meu colega, Dr. Vandré. Muito obrigada por este convite, pela oportunidade de poder fazer esta mediação deste evento, ao lado de três grandes mulheres, três amigas, três colegas, que, de uma forma brilhante e corajosa, desbravaram e conquistaram posições de destaque e liderança no cenário da Advocacia Pública Federal. Muito obrigada por nos possibilitar este diálogo aberto, de troca de experiências, de exposição dos nossos desafios que enfrentamos nesse novo espaço da mulher no mercado de trabalho. A igualdade de gênero e a diversidade são temas cada vez mais discutidos. Sabemos que, muito embora as mulheres tenham conquistado uma participação cada vez mais efetiva no mercado de trabalho, a realidade nos mostra que o número de mulheres que ocupam cargos de liderança em suas mais variadas áreas e ocupações no Brasil é muito baixo ainda. E pesquisas nos mostram que apenas 19%, que é um número muito baixo, do público feminino, da população economicamente ativa do nosso país, segundo os dados do IBGE, que é de 40%. Então, 19% só deste percentual são as mulheres que estão ocupando cargos de chefia e direção no nosso país. Também nos surpreende que pesquisas nos revelam sobre capacitação. As mulheres, na grande maioria, são as mulheres que ocupam os cursos de graduação e pós-graduação no nosso país. Ou seja, as mulheres, pelo que as pesquisas demonstram, elas buscam mais capacitação que os homens. Esses dados nos desafiam a pensar o porquê, quais as razões que levam a nós termos índices tão baixos de mulheres ocupando cargos e posições de destaque, quando, na contramão, ou de uma outra forma, as mulheres estão cada vez mais buscando capacitação. Onde está o problema deste não reconhecimento das mulheres para ocupar esses cargos de chefia? Além disso, se nós olharmos o cenário político, sob a ótica da política, os dados também nos surpreendem. As mulheres, elas representam 50% do eleitorado brasileiro. E, no entanto, se nós formos analisar, apenas 10% do Congresso Nacional é ocupado por mulheres. Por que todo esse desequilíbrio? O que nós, mulheres, podemos fazer ou estamos deixando de fazer para que tão poucas mulheres consigam chegar a ocupar cargos de liderança? Esses dados mencionados demonstram que a mulher ainda continua vítima, parece que ainda continua vítima de um sistema, e não raras vezes traídas por uma cultura machista e patriarcal. Mas como mudar esta cultura? Qual o nosso papel? Que atitude devemos assumir para sermos protagonistas do nosso destino? Esse é um desafio grande
e como vencer e transpor uma cultura enraizada de várias décadas. Bom, faço essa primeira introdução para fazer a apresentação do nosso painel. Fato é que, a passos tímidos, muitas mulheres estão se engajando e vencendo muitas barreiras, enfrentando desafios. Hoje aqui nós trazemos para vocês 3 mulheres que corajosamente fazem parte, integram essa parcela, 19% das mulheres que conquistaram posições de liderança nas suas carreiras. Então, assim, eu tenho a honra, a grata, o grande prazer de apresentar as minhas amigas, colegas de profissão, a doutora Vânia Maria Bastos Faller, procuradora federal e diretora da Escola da AGU em Santa Catarina, a doutora Giane Michela da Silva Veríssimo Bastos, subprocuradora-chefe da Fazenda Nacional em Santa Catarina, e a doutora Marilis Viskroski. Marilis, me perdoe, mas o teu sobrenome sempre foi complicado para eu dizer. Advogada da União, coordenadora do Grupo Especializado em Patrimônio e Meio Ambiente da Procuradoria-Geral da União, em Santa Catarina. Primeiramente, eu vou explicar para vocês um pouco a dinâmica de como nós vamos desenvolver os nossos painéis. Eu vou passar a palavra a cada uma das nossas convidadas e vou introduzir, né, a palestra delas com 2 perguntas. Eu farei as perguntas e abrirei o tempo para elas explanarem. As perguntas que o nosso público, que porventura queiram fazer, pode ir encaminhando, que no final das 3 palestras, nós abriremos um tempo para a leitura das perguntas que eventualmente sejam feitas. Então, de início, eu vou convidar a doutora Vânia Maria Bastos Faller para fazer a sua exposição. Eu vou fazer a leitura do currículo da doutora Vânia para vocês conhecerem melhor a nossa expositora. A doutora Vânia é doutora pela Universidade de León, na Espanha, com estágio de doutoramento na Organização Mundial do Comércio em Genebra, Suíça, mestre em Ciência Jurídica pela Univale, procuradora federal desde 1995, atualmente é coordenadora da Escola da Advocacia Geral da União em Santa Catarina, foi procuradora-chefe substituta junto à Procuradoria da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Corpo de Pareceristas da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Corpo de Pareceristas para análise de artigos a serem publicados na revista da AGU, classificação Qualis-B 2, foi advogada privada de 1990 a 1995 e professora nos cursos de Direito e Contabilidade na Unidade, Univille e Faculdade Borges de Mendonça. Então, vamos lá. Boa noite, doutora Vânia. Doutora Vânia, vou iniciar fazendo a seguinte indagação. Você, como procuradora federal há mais de 25 anos, coordenadora da Escola da AGU em Santa Catarina, nos fale um pouco sobre a sua trajetória profissional. Se você enfrentou algum preconceito ou obstáculo pelo fato de ser mulher, nesses vários cargos que já ocupou, e quais os principais desafios que enfrentou ou ainda enfrenta, especialmente na sua carreira. Depois eu gostaria também, se a senhora pudesse fazer uma abordagem na sua ótica, se existe, pela sua ótica, existem oportunidades, muitas oportunidades para exercer a liderança na carreira da Advocacia Pública Federal. Então eu gostaria, se a senhora pudesse nos passar essas 2 visões,
E a senhora terá o tempo de 15 minutos para a sua explanação, e desde já eu lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite do Dr. Vandré, presidente da Comissão da Advocacia Pública Federal, por dar a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante que é a liderança feminina. Inclusive, confirmei com o Dr. Vandré, nossa comissão é sobre advocacia pública. Nós vamos falar sobre liderança feminina mesmo? Tem certeza? Né? Nós não vamos falar sobre fazenda pública em juízo, advocacia de Estado versus advocacia de governo? O Vandré disse, não, é esse o tema que a nossa comissão vai falar. Vejam que surpreendente, o tema surgiu de um procurador e não de uma advogada. Eu, por exemplo, coordeno a Escola da Advocacia Geral da União em Santa Catarina, eu já fiz vários eventos e nunca pensei em escolher um tema como esse. Cumprimento as minhas parceiras desse painel, a doutora Dalvane, conselheira da OAB, minha companheira de trabalho parlamentar em Brasília, doutora Giane, subchefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, doutora Marilis, advogada da União, ex-procuradora seccional de Chapecó por 6 anos. E como o tema liderança feminina na advocacia pública, eu quero cumprimentar todas as colegas de lideranças femininas na advocacia pública aqui do nosso estado, né? Todas as nossas colegas advogadas públicas, e eu vou começar pelas chefias, né? A doutora Daniela Zaragoza, procuradora-chefe da Procuradoria Federal em Santa Catarina, a doutora Mônica Franck, procuradora-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional, a doutora Renata Elisandra de Araújo, subprocuradora-chefe da Procuradoria Federal em Santa Catarina, a doutora Gabriela Marcon, subprocuradora regional do INSS, a doutora Genia Oliveira, procuradora-chefe da Procuradoria junto à Agência Nacional de Mineração, a doutora Mitzi Antunes, procuradora-chefe junto ao DENIT, doutora Betânia Iscariote, que inclusive fez aniversário ontem, né, subprocuradora-chefe em Chapecó. Nós temos também a doutora Solange da Silva, procuradora-chefe da Procuradoria Seccional Federal em Criciúma, a doutora Patrícia Zanotto e a doutora Camila Lemos, coordenadora das equipes de benefício por incapacidade, isso sem contar as nossas antecessoras, a doutora Geralda Magela e a doutora Isabel Fongrol, as quais tive a satisfação de trabalhar com elas enquanto chefes e pessoas super competentes. Como vocês podem ver, essas procuradoras elas estão à frente de áreas jurídicas e órgãos públicos muito importantes, com grande conhecimento jurídico, matérias especializadas, ações de valor elevado, cuja responsabilidade é enorme. Então, esse é um dos primeiros desafios, que não só eu, como as colegas, todas advogadas públicas, têm na carreira, né, que é a responsabilidade. E eu penso que uma das coisas mais importantes, mais nobre na advocacia pública federal é que nós não cuidamos de uma pessoa ou empresa, nós defendemos toda a sociedade brasileira. Nós fizemos a defesa das políticas públicas. Como diz uma colega procuradora federal e amiga, quando uma criança perguntava para ela o que fazia, ela dizia, eu defendo os animais, as florestas. Obviamente, ela atuava com muita propriedade nas ações do IBAMA. E assim nós temos colegas na defesa de autarquias, fundações, como o DENIT, universidades federais, a ANAC, a ANP. Então, nós podemos dizer que o nosso trabalho é de uma responsabilidade enorme. Nós defendemos desde o subsolo até o espaço aéreo. O segundo desafio é o excesso de trabalho e tempo. A mulher advogada pública, ao contrário da mulher advogada privada, nós não podemos escolher o nosso cliente e nem limitar o nosso número de processos. Na carreira da AGU, nós não temos ainda um limite de carga, então nós temos excesso de trabalho, juntamente com a jornada que a gente sabe de procuradora-esposa, procuradora-mãe, agora com Covid, procuradora-professora, procuradora das atividades domésticas que aumentaram. E
Ainda nós temos colegas que são procuradoras maratonistas, que nem o caso da nossa colega Cláudia Fatá, canto em coral, tem uma colega Angélica, e temos procuradores que, inclusive, fabricam joias, são design de joias. E aqui eu vou contar, então, 3 histórias para falar dos desafios, né? Uma vez eu estava entrando na procuradoria, e uma outra colega, Fernanda Carmona, não sei se ela recorda disso, ela me disse: Vânia, nós temos tanta coisa para fazer, como é que você dá conta de tudo? Prazos processuais, organizar as capacitações pela escola da AGU. Eu parei, pensei e cheguei à seguinte conclusão: eu não dou conta, mas eu vou lá e faço, né? Como aquela propaganda da Nike, just do it, né? Isso eu aprendi com a nossa colega, a Georgia Sena, que também é coaching, e ela fala, simplesmente comece, né? Ou é como eu digo para minha filha, a prática leva à perfeição. E assim, eu passei de alguns eventos, quando assumi a escola da AGU em Santa Catarina, cerca de 10 por ano, para mais de 100. Quem acompanhou minha trajetória como a doutora Dalvani, sabe que eu comecei apenas com uma portaria me designando para o encargo de coordenadora da escola. Sem local físico, sem orçamento, sem servidor, e aos poucos eu fui montando a escola até que ela ficou organizada e Santa Catarina foi o primeiro estado em que a escola da AGU se transformou em unidade, né? Persistência, paciência, determinação foram ingredientes muito importantes para conseguir chegar até esse número de cursos. Uma vez também me perguntaram, qual o orçamento que a Escola da AGU tem em Santa Catarina? Eu respondi, não sei. Me falaram, mas como é que você não sabe orçamento e faz tanto curso? Quem me perguntou isso, inclusive, ocupava o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Falei, bom, simplesmente eu começo e as coisas vão se desenvolvendo. Eu utilizei muito o sistema de parcerias, colaboração, né? Ou seja, quem é líder tem que ter um pouco de criatividade. E assim eu fui, criamos uma rede também aqui em Santa Catarina de gestão de pessoas no serviço público, onde participa a Justiça Federal, TRE, TCE, a PGE, as nossas 2 universidades, e assim nós criamos esse sistema colaborativo em que a gente otimizava recursos financeiros, né? Espaço físico, recursos humanos, um tinha um auditório, o outro tinha o instrutor, né? Emprestavam professores, a gente trocava vagas, e assim consegui montar fisicamente as instalações físicas da escola, muitas vezes trocando equipamentos por troca de vagas em cursos nossos, né? Ou, por exemplo, no caso uma vez foram trocar os computadores, e eu pedi, então, que esses computadores do órgão que foram trocar, porque já estavam um pouco velhos, que passassem para a escola, e assim a gente conseguiu montar um laboratório de informática. Então, nós, mulheres, também a gente tem que pensar que o feito é melhor que o perfeito, né? Nós não somos perfeitas. E se a gente errou, foi porque fizemos, né? Porque quem não faz, não erra. Segunda história que eu vou contar para falar sobre os desafios, não é bem na advocacia pública, mas é na área jurídica pública, nos tribunais superiores. A primeira mulher a ocupar uma vaga no STF, a ministra Ellen Grace, sabe qual foi o primeiro desafio da ministra? Quer dizer, não foi bem um desafio, né? Eu resolvi trazer aqui porque é uma curiosidade, né? Um banheiro feminino próximo ao plenário. Ou seja, em pleno ano 2000, não previram o fato de uma mulher vir ocupar uma vaga no STF. Ou se previram, né? Não planejaram lá o engenheiro, no prédio não planejaram um banheiro perto ao plenário. Posteriormente, a gente sabe que mais 2 mulheres vieram ocupar uma vaga no STF, e uma delas, a Carmen Lúcia, inclusive falou numa reportagem que sem saber quem ela era, uma pessoa no tribunal falou que lá não era lugar de mulher. E a terceira história que eu vou contar para falar dos desafios é da Procuradoria Federal aqui de Santa Catarina. Há alguns anos, nós, procuradores federais aqui em Santa Catarina, nós resolvemos fazer eleição para o cargo de chefia, de procurador-chefe aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque antes ele era escolhido, até hoje né,
por Brasília, pelo Procurador-Geral Federal. Mas a gente queria participar e fazer uma lista tríplice, então, para que o Procurador-Geral Federal continuasse escolhendo, mas da lista tríplice dos nossos colegas, porque ninguém melhor do que a gente para saber quem deveria ser o nosso líder, né, o nosso chefe. E assim, a gente votou nos nossos colegas. E na lista tríplice, então, apareceu uma colega e 2 colegas, né, uma mulher e 2 homens. Mandamos a lista tríplice para Brasília. A colega foi escolhida? Não, ela não foi escolhida. Tudo bem, né? Lista tríplice, escolhe quem quer. Não precisa nem ser o primeiro da lista. Foi escolhido um colega muito competente, né? Tinha muito conhecimento de gestão, mas esse colega precisou sair para ocupar um outro cargo. Então, fizemos novas eleições. Né? Pedimos para as pessoas se candidatarem dessa vez, né? E apareceram na lista 2 homens e uma mulher, a mesma colega que apareceu na lista tríplice anterior. E dessa vez, os votos dela, eram bem maiores do que o primeiro e o segundo colocados juntos. Pois bem, pegamos a lista tríplice e encaminhamos para Brasília. Né? Ela foi escolhida? Não, não foi escolhida. Daí o nosso colega, que foi escolhido, se aposentou, cumpriu o mandato dele, né, se aposentou, e tivemos que fazer uma nova eleição. Surgiu mais uma lista tríplice para Brasília. Daí, essa colega apareceu novamente na lista tríplice. Mandamos a lista tríplice para Brasília. Né? Ela foi escolhida, desta vez, ela foi escolhida, né? Na terceira vez. Então, um dos desafios é não levar para o lado pessoal. Né? Sabe lá por que ela não foi escolhida? Talvez não a conhecessem. Né? E outra, muito importante, é não desistir. Né? A gente sabe que não existe fracassado, só existe pessoas desistentes, porque enquanto a pessoa está tentando, ela não é fracassada. Bem, e a outra pergunta era sobre liderança, as oportunidades daí, né, na carreira da advocacia pública, né? Pois bem, as oportunidades na carreira as oportunidades para exercer a liderança na carreira da advocacia pública. Eu já vou adiantar que os desafios são muito maiores do que as oportunidades. O concurso público é uma oportunidade que eu vejo muito boa. Por quê? Porque na carreira pública, daí da advocacia pública, homem e mulher ganham igual, o que nem sempre acontece na iniciativa privada. E o concurso público é bom para a União também. Por quê? Porque ele é dificílimo. E além da União ter certeza que terá um excelente profissional que vai fazer a defesa, traz oportunidade igual para as mulheres advogadas ingressarem no concurso público. Só que quando chega na AGU para ocupar esses cargos de confiança, nós não vemos a mesma igualdade. Né? Um exemplo é essa colega que precisou participar 3 vezes de uma lista tríplice para ser escolhida. Quem sabe, até se a gente não fizesse eleições aqui em Santa Catarina, hoje só teríamos homens-chefes, né? Não se sabe. Então, assim, eu não sei qual é a relação de cargos de chefia homem e mulher na AGU, um número exato. Mas se a gente for tirar por base o cargo maior da nossa instituição, que é o cargo de advogado-geral da União, até hoje, com o atual ministro Levi, nós tivemos 11 advogados gerais da União. E quantas mulheres? Só uma. Né? A Grace Mendonça, que, não sei se vocês lembram, ela foi escolhida pelo presidente Michel Temer. E, apesar dela ser uma pessoa muito competente, ter uma expertise nos tribunais superiores, naquela época em que ele estava escolhendo o ministério, aparecia assim, as fotos no jornal, nas revistas, só de homem. Né? Então, acho que quando chegou lá na AGU, ele pensou assim, estão me criticando muito, acho que agora eu vou ter, na AGU, acho que eu vou ter que escolher uma mulher competente. E, então, eu acho também que devia haver editais para os cargos de chefia, para que homens e mulheres pudessem concorrer igualmente e termos as mesmas oportunidades. Até porque vai homenagear os princípios da administração pública, como da impessoalidade, da publicidade,
da isonomia, né? Mas como as oportunidades não são muitas, eu creio que uma verdadeira líder, ela não espera oportunidade, ela busca oportunidades. É o caso de umas colegas procuradoras da Fazenda Nacional que criaram um projeto denominado Tributo a Elas, onde elas fazem lives, palestras, né, buscando a proximidade com a sociedade, com as discussões sobre o empoderamento feminino e a justiça fiscal. Quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, Instagram, é muito bacana, né? Ou seja, um verdadeiro líder toma a iniciativa, dá exemplos, trabalha junto, delega as atividades por competência, não coloca um engenheiro trabalhando de pedreiro, ou um piloto de Boeing para voar de teco-teco. O verdadeiro líder é aquele que tem uma empatia, que sabe se colocar no lugar dos outros, como diz o Leandro Carnal, é aquela chefia que te chama, você não pensa assim, o que será que vai fazer? Vai me dar uma bronca, vai me dar mais trabalho, né? Não, é aquela pessoa que te chama e você fica super feliz. Que bom que vou conversar com essa pessoa. Qual será o projeto que nós vamos defender juntos, né? Essas são as qualidades que diferenciam um chefe de um líder. Doutora Vânia, excelente as suas colocações. Eu sou testemunha do trabalho que você teve para montar e fazer funcionar a escola da AGU aqui em Santa Catarina. Na época eu estava na chefia, né, da Procuradoria e acompanhamos, tivemos muitas caminhadas até chegar nesse modelo que hoje está em vigência aqui no Estado. E olha, eu sou testemunha do teu trabalho, foi incansável, assim, mas hoje nós podemos assim, ver que é um trabalho que teve seu êxito, e a competência, a sua capacidade é que conseguiu fazer com que hoje nós tivéssemos esse nível da escola, que está conhecida, né? Tem com vários convênios, com vários operadores, atores que estão aí fazendo cursos e mais cursos. Com relação à sua fala da vida da mulher, eu li um tempo atrás, em algum livro, agora eu não recordo a autora, que ela dizia que a vida de uma mulher a vida de uma mulher é como um número de malabarismo. Nós estamos constantemente tentando equilibrar diferentes papéis. E é verdade, porque a mulher ela é mãe, ela tem toda uma estrutura que ela precisa, né, estar cuidando, ela é mãe, ela é dona de casa, ela é profissional, quer dizer, é um malabarismo diário que elas têm que enfrentar, sim. Mas isso talvez nos fortaleça mais ainda. Talvez é isso, eu acredito que essa múltiplas atividades acaba sempre nos fortalecendo. E a palavra para nós, mulheres, é a persistência. No caso da doutora Daniela Zaragoza, que figurou várias vezes em listas, né, é a persistência. Nós não podemos desistir nunca. Nós precisamos persistir, porque o nosso momento chega, só não podemos desistir, né? Eu agradeço enormemente essa explanação, essa exposição da sua experiência na Procuradoria Federal. É riquíssima essa experiência, é muito gratificante. Eu acho que talvez tenhamos aqui advogadas da iniciativa privada ouvindo e vendo que a vida de uma advogada pública não é assim tão fácil. Como você bem esclareceu, né, a questão de nós não termos a limitação da carga de trabalho, isso faz com que nós estejamos sempre trabalhando com estresse. Sempre os prazos estão sempre nos atropelando. Então, é um diferencial. Pode ser que a advogada pública seja vista como uma certa vantagem em ter um salário fixo, mas o salário fixo também é uma vantagem, mas pode, contrapartida, a carga de trabalho é sempre muito grande. Então, há essa limitação, e acredito que a AGU até hoje não tem ainda, como você bem disse, não tem ainda um trabalho
para mensurar essa carga e tentar limitar para que fique uma carga razoável. Mas muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou passar agora a apresentação da doutora Giane Michela da Silva Veríssimo Bastos. A doutora Giane é procuradora da Fazenda Nacional. Atualmente, ela está exercendo o cargo de subprocuradora-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional em Santa Catarina. Ela foi subprocuradora-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional no estado do Paraná. Foi diretora do Centro de Altos Estudos da PFN Paraná. Foi servidora da Justiça Eleitoral no período de 1997 a 2007. É graduada em Direito pela PUC do Paraná. Pós-graduada em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Acadêmica Brasileira de Direito Constitucional. Doutora Giane, bem-vinda ao nosso evento. Eu vou lhe passar a palavra. As perguntas que eu lhe faço são as mesmas feitas à doutora Vânia. A doutora Vânia nos trouxe algumas experiências e desafios em que ela vivenciou na Procuradoria Federal. Talvez alguns que estejam nos assistindo não conheçam bem a AGU, mas a Advocacia Geral da União, nós temos 3 carreiras na advocacia aqui hoje representadas nesse evento, que é a Procuradoria Federal, que representa as autarquias e fundações. Aí nós temos a doutora Giane, que é a Procuradora da Fazenda Nacional, e temos a doutora Marilis, que é a advogada da União. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós a sua experiência e os seus desafios enfrentados à frente da Procuradoria da Fazenda Nacional. Os seus desafios, teve algum preconceito, algum obstáculo durante esse período, né, na Procuradoria da Fazenda, e especialmente na sua carreira. E, além disso, também gostaria que fizesse uma breve explanação sobre sobre a ótica das oportunidades. Existem muitas oportunidades para exercer a liderança na Procuradoria da Fazenda, sob a sua ótica? Passa a palavra, então. Boa noite a todos. Inicialmente, quero agradecer ao Dr. Vandré, né, pelo convite, as minhas colegas de painel, doutora Dalvane, doutora Marilis, doutora Vânia, a qual eu não posso deixar também, doutora Vânia, de registrar que também sou testemunha do seu empenho, do seu trabalho e dos frutos que ele rendeu para a advocacia pública, né? Não só para a advocacia, também como os colegas de outros órgãos que puderam contar com as parcerias realizadas junto à escola. E quando eu estive à frente do Centro de Altos Estudos, eu também pude aferir o quanto é difícil isso, né? É um trabalho de muito empenho lidar com capacitação, porque ela traz a humanização das relações também, né? Então, não posso deixar de tecer um elogio muito carinhoso e um agradecimento, gratidão, né? Por tudo. E eu fiquei muito contente, é uma honra a gente estar podendo falar desse assunto, porque é um assunto tão pertinente para os dias atuais, né? Eu comecei minha vida profissional muito nova, eu comecei aos 14 anos a trabalhar. Aos 18 eu já entrei no serviço público, nos quadros do Tribunal Eleitoral, onde eu permaneci por 10 anos. E apesar de lá eu ter exercido uma chefia, ter liderado equipes, a gente não falava abertamente sobre isso, existiam assuntos que eram tabus naquela época. Igualdade de gênero, a gente não sentava para falar sobre isso, pelo menos aonde eu interagia. E tudo isso realmente dificultava a participação efetiva, né, da liderança feminina, porque o protagonismo ficava ofuscado. Então isso realmente dava para sentir. Mas como eu entrei muito nova, eu sentia mais o preconceito de eu ser nova para ter uma chefia ou de estar há pouco tempo na vida profissional naquele órgão, do que realmente por ser mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso garantir, se eu voltar um olhar lá naquele tempo,
que isso não era uma forma de maquiar, né? Porque a questão da retirada dessas oportunidades por conta da questão do gênero, ela é muito sutil, e hoje a gente está tratando desse assunto, a gente parece que começa a rever tudo isso, e algumas coisas vão ficando até mais claras para nós. Então, hoje eu já tenho 13 anos na Procuradoria e 23 anos no total dedicado à sociedade, ao serviço público, o que muito me agrada. Eu adoro servir, né? Servir a sociedade. E quando o Dr. Vandré me fez o convite, eu aceitei prontamente, porque eu acho que essa pauta, esse espaço para que a gente possa falar, ele é muito importante, porque ele pode ser enriquecedor, ele pode estimular outras mulheres, né? Ele é importante, ele nos dá voz, E, diante de tudo isso, depois eu vou fazer um parênteses aqui para falar de um filme, de um documentário que eu tive a oportunidade de assistir um dia que acordei e perdi o sono, e me chamou muita atenção. É um documentário que fala de violação de direitos humanos, de mulheres que buscam ser empregadas domésticas fora do seu país, né, como a única forma de melhorar a qualidade de vida dos seus filhos, da sua família. E quando elas, na busca desse trabalho, quando elas chegam, elas se tornam escravas domésticas, né? Então é um filme é um documentário triste. E ao final eles reproduziram uma frase que eu não consegui identificar o autor até para poder dizer aqui. E dizia assim: você pode até desviar o seu olhar, mas não poderá dizer que não viu. E isso me fez pensar muito. Isso foi um start para mim, claro, a frase, o conteúdo do documentário. Porque eu comecei a me perguntar quais situações que podem estar passando por mim que eu esteja desviando o meu olhar. Seja por questões de conveniência, seja por questões de falta de tempo, seja por questões arraigadas, de uma cultura que está arraigada em mim, e que talvez não me chame atenção, apesar de ser algo que não tenha coerência, e isso começou a ficar na minha cabeça, e eu trouxe isso para a gestão, para tentar pensar e refletir sobre isso no meu meio, né? Então, porque ser gestor não é a mesma coisa que ser líder, né? Porque um líder, você tem que inspirar as pessoas, como a Vânia colocou ali, né? Então, para eu inspirar as pessoas, eu tenho que ter empatia, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que auxiliar com que as pessoas destravem as suas amarras, né, para que a gente possa, juntos, nós corrigirmos algumas distorções históricas. E a mulher, muitas vezes, antes dela liderar pessoas, ela tem que liderar a si mesma, né, porque eu tenho que vencer essas amarras, eu tenho que vencer essas barreiras. Apesar de eu não vivenciei tantos, não tive que vencer tantas barreiras, mas eu estou num grupo minoritário, eu não tenho dúvidas disso, né? Então, isso é muito importante, assim, como líder, a gente ter esse olhar empático, né? A empatia, ela é, para mim, a palavra do momento também, né? E há muito que a gente fazer na condição desse processo para valorizar tudo o que já fizeram por nós, né? Porque todas as nossas conquistas, elas foram frutos de lutas. Não foi porque resolveram nos dar as coisas, as mulheres lutaram muito para a gente poder estar aqui falando hoje, conversando sobre isso, esse assunto, fazendo parte da nossa pauta. Então tem que valorizar o que é feminino, tudo que é feminino, dentro e fora das instituições, né? Para que essa liderança possa ser ouvida. E dentro desses desafios, o que eu vejo que na PGFN, apesar de eu não ter vivenciado os preconceitos diretos em relação a essa questão do gênero e falta de oportunidades por ser mulher, até porque hoje, não há muito tempo, hoje nós temos um processo seletivo para a maioria dos cargos, né? Já faz uns 8 anos, eu imagino, uns 8 anos mais ou menos, mas isso me faz eu faço uma reflexão sobre isso, né? Quantas vezes eu deixei de ir ao encontro dessas oportunidades por conta desses obstáculos pessoais?
que, por conta obstáculos pessoais que, na maioria das vezes, são colocados por conta desses trabalhos invisíveis que nós temos com a gestão do lar, com a gestão da família, com o cuidado com a família, enfim. Isso pode ter, de alguma forma, obstaculizado a minha busca, apesar de estar lá a oportunidade. Olha, a oportunidade está lá, você pode participar. Só que eu não consigo agora participar disso, eu não tenho condições. Né? Vamos pensar uma pessoa que tem que viver, tem um cargo lá, mas eu tenho um monte de reuniões, eu tenho que ir para Brasília. Eu não consigo. Pode ser uma questão cultural que eu mesma inseri na minha vida, de uma forma muito enraizada, muito forte, que eu não consiga me desvencilhar, pode. E as instituições têm que começar a olhar para isso. Quando elas começarem a olhar, elas vão dizer assim, tá, tudo bem, tem reunião. Evidentemente que tem que ser propiciado para o homem, para a mulher, né, a mesma oportunidade. Mas então, quem sabe, vamos participar remotamente. Agora, com o trabalho remoto, isso está mais próximo de nós, né? Mas para quê? Para que eu não perca a oportunidade. E tem muitas organizações que já estão voltando a olhar para isso, né? Então, eu vou aproveitar aqui também, a Vânia já comentou, ia comentar também com vocês, essa questão, a PGFN já vem se debruçando sobre isso, esse grupo de procuradoras que se uniram e criaram esse grupo chamado Tributos a Ela, que tem a Elas, que tem o Instagram, e esse grupo vem desenvolvendo palestras, vem tratando sobre tributação e gênero, que é um assunto pouco explorado, vem tratando sobre a saúde mental, os impactos, os reflexos dessa carga que a gente traz das nossas tribulações diárias, das nossas tarefas do lar, tudo isso para que possa ter trabalhado. E aí, nós estamos discutindo, os homens estão sendo chamados a discutir isso, e é muito legal, a gente tem alguns colegas até que fizeram umas imagens que foi colocada, que está lá no Instagram, alguns fazendo as atividades do lar, um dizendo assim, olha, eu fui criado para que dentro do lar as atividades não têm relação com o gênero, elas têm relação com quem mora no lar, né? Então foi bem bacana, isso está trazendo debate, e para mim esse já foi o primeiro grande desafio vencido, porque nós estamos falando sobre isso, nós estamos trazendo para o debate, né? E essas ações, elas serão somadas a outras que, com certeza, nós também colheremos os frutos de tudo isso. Eu chamo isso não só de ação, né, mas isso, na verdade, é uma iniciativa, já é uma iniciativa real, né? Outro desafio que eu considero, assim, muito difícil é a gente equilibrar as relações entre os liderados, em todas as vertentes, seja na interpessoal, seja em relação ao quantitativo, ao volume do trabalho, né? Pelo menos ali no âmbito da nossa governabilidade, o pouco que a gente consiga já é muito bom, né? Porque você trabalha, faz ali no teu meio e isso vai crescendo, isso vai fazendo a diferença. E eu gosto muito da gestão compartilhada, né? Porque você permite que todos sejam ouvidos. E aí quando todos são ouvidos, você vai conseguir auxiliar para que a mulher ultrapasse esse teto de vidro, né? Que se chama hoje muito teto de vidro, você romper essa camada sutil ali para ultrapassar os limites, e que não haja espaço para nenhum tipo de discriminação. Eu estava olhando, foi publicado o Manual do Servidor Público Federal, o Manual de Conduta do Servidor, e foram incluídos como princípios básicos o respeito e a humildade, e como preceito a empatia. E isso são palavras, para mim, são conceitos que o gestor tem que trazer consigo, né? É essencial, é essencial. E é muito difícil a gente identificar o preconceito, a discriminação, porque é sempre sutil. E outra coisa que é muito difícil é a gente dar o tratamento a essas situações sem que se gere constrangimentos. Então, se a gente trabalhar com antecedência, a gente tentar trabalhar com a equipe de maneira mais honesta até, né, mais transparente, trazer esses assuntos, você talvez não tenha que enfrentar ele de uma maneira tão triste depois que ele já ocorre. Você evita, né? Você evita que aconteça. E outro desafio que eu vejo é amenizar a carga mental, né? Por conta desses trabalhos invisíveis. E então o gestor ele tem duas situações, né? A gestora tem que aliviar a sua carga mental. Isso as instituições já estão olhando muito, principalmente por conta da pandemia, né? E você tem que aliviar essa carga mental
dos seus colaboradores, da sua equipe. Então, você tem que estar bem para você ter a leveza que você tem que conduzir suas ações e também propiciar um ambiente menos tóxico, um ambiente mais leve para todo mundo, né? Então, quando a gente não consegue isso por conta de falta de ferramentas, ou por conta do número reduzido de servidores, ou porque, por exemplo, geralmente nos órgãos públicos, pelo menos aqui, a gente tem poucas pessoas em cargos de gestão, vem a frustração que a gente tem que somar a todas essas outras questões. E isso é muito triste, porque a frustração, ela chateia, né, ela desmotiva. E a gente tem que estar todo dia lidando com isso, né? A gente verifica aí o número de afastamentos por problemas de saúde, ele é muito alto hoje, né? E o gestor, ele acaba, no nosso caso, a gestora, o líder, né? A líder, ela acaba não só sendo advogada, gestora, mas ela tem que ser um pouco tem que trabalhar com psicologia, antropologia, todas as matérias que se entrelaçam, e é um desafio que vem acompanhado de muitas emoções, né? E outro desafio é manter uma equipe motivada, porque tudo é muito dinâmico hoje, né? Você vê, a roupa que servia ontem já não serve mais hoje. Então, o tempo todo você tem que estar se reinventando, e isso é desafiador, Então, isso são um dos desafios que eu vejo, e o principal, o mais difícil, né, que a gente sempre está crescendo como pessoa, se valer das experiências com sabedoria, estar no cargo e não ser o cargo, e olhar e enxergar a equipe com muita empatia. E quantas oportunidades no âmbito da advocacia pública federal, elas existem, mas vamos focando aqui em relação, né, ao que a gente está falando, as mulheres, a gente ainda precisa avançar muito para equilibrar, de forma a diminuir essa diferença de número de gestores, de cargos com poder decisório entre homens e mulheres. Nós temos uma diferença muito grande, e isso não é um problema só da advocacia, né? É um problema generalizado nos âmbitos das instituições públicas, nas instituições. E isso vai passar pela mudança cultural. né? E essa necessidade de se trabalhar isso com uma maneira, com um olhar mais empático para a mulher, né, principalmente nesse contexto, para que se diminua essa distorção absurda, né? Você vê, é o que a doutora Dalvani falou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós estamos indo para 130 anos, nós tivemos 3 ministras, no STJ, em 1999, foi a primeira ministra. Né? Então, olha quanto a gente ainda tem que avançar. Se você pegar em número de prefeitas eleitas, né, quando você fala em cargos políticos, é absurda a distorção. Você vai de 4 mil para 11 mil homens. 4 mil, olha, não sei se meu dado não está errado, não sei se não é menos ainda. Então, quando os números, eles não escondem a realidade. Não é porque quer, né, tá querendo demonstrar, se fazer não é isso, não é vitimização, né? A questão, ela é real, ela existe. Então, o que eu vejo é que essas oportunidades, apesar de elas estarem ali e dizerem, ela tá para todas, que nem nós temos os processos seletivos, mas até onde eu poder ir em busca dessa oportunidade, quantas mulheres não deixam de ir em busca dessa oportunidade, porque até por falta de possibilidade real de buscá-las, ou até emocionais para ocupar aquele espaço, né? E isso por conta desses padrões, muitas vezes, que foram criados e são cultivados. Então, as políticas são necessárias para amenizar isso, para que as mulheres não possam vencer esses óbices, né? E possam começar a buscar, começar a olhar também, porque a maioria das vezes a gente diz, agora eu não posso, olha, não posso porque estou com criança pequena, estou com não sei o quê, eu estou envolvida, ainda tenho... Né? Então, a palavra praticamente é renúncia, é isso que eu vejo, olha, você ser mãe ou esposa, você tem que renunciar, faz parte, é um período da sua vida, o período vai passando, depois a mulher, muitas olham para trás, quantas vezes já não viu, eu devia ter feito, eu devia ter buscado. Então, o líder, ele tem esse papel, né? Agora, a palavra também do momento, que é a sororidade, né? É fazer a diferença, essa empatia, isso que nós possamos, para que a gente possa despertar nessas mulheres o interesse em participar desses processos decisórios.
e vencer esses e outros tantos desafios para tentar corrigir essas distorções e para que elas busquem esses espaços, porque é importante, né? É importante essa participação. E mesmo nesses locais intelectualmente privilegiados, como esses que a gente circula, que a gente ocupa, né? Há discriminações, constrangimentos que reproduzem essas desigualdades do gênero, esses estereótipos que ainda são muito fortes e presentes. Então é isso, assim, eu penso que nesse contexto todo existem muitas oportunidades, mas ainda não estão ao alcance das mulheres de uma forma equalizada. Mas a minha experiência como gestora, assim, como líder e de tantos anos, que eu já considero um bom tempo na área de gestão, eu realmente gosto desse desafio, eu amo os meus processos, né? Mas eu escolhi a advocacia, é a minha profissão, e ser gestora, eu estou também, de alguma maneira, ainda envolvida com a parte jurídica, judicial, mas hoje acabo me envolvendo um pouco mais com pessoas, com processos de trabalho, mas eu sinto ainda que ainda precisamos, né, de uma maneira muito mais firmes, muito mais participativa, fazer parte desse processo de estimular outras colegas, né, para que outras colegas venham se somar, né, e faz parte, e isso realmente a gente tem que levar em todos os meios, não só no meio profissional, no meio, no círculo de amizade, na relação com os nossos filhos, esse assunto tem que estar em voga, porque é isso que vai fazer a diferença, né, é isso que vai transformar essa cultura. Hoje, é claro, hoje já é muito mais leve a gente falar de tudo isso, e eu fico muito feliz. Eu, às vezes, paro para imaginar como era antigamente, no tempo da minha mãe, das minhas avós, e fico pensando, né, para mim, eu fico pensando, isso seria uma agressão, presenciar tudo aquilo, da maneira como elas presenciaram e como elas viveram, e tudo que elas fizeram até para que nós não vivêssemos, né? E é o que nós procuramos fazer para as próximas gerações. E o que nós podemos, como líderes, fazer, né? Fazer pela nossa equipe. E isso é muito gratificante, quando a gente colhe o resultado disso, ou quando a gente vê que conseguimos não ser só uns, né? Para que homens floresçam, mas para que mulheres floresçam também. Isso me dá muita satisfação e muita alegria. Obrigada, Dalvânia, acho que essa parte já concluí aqui. Parabéns, doutora Jeane, excelente essa sua fala, nos trouxe, né, todos esses desafios, a sua visão, né, que vem como muito nova, né, você começou, né, ingressou no mercado de trabalho, e já, além do preconceito de ser mulher, talvez a idade também possa ter pesado um pouco. Eu vou compartilhar com você que eu também passei por essa mesma situação. Eu iniciei muito cedo a minha atividade pública, né, com 18 anos eu já estava na vida pública, e realmente eu também senti isso na pele. Alguns desafios, o maior desafio que eu senti no início da minha vida pública foi transpor a questão da idade. Né? Eles olhavam e diziam, mas você é uma menina ainda. Aí eu ficava pensando, mas será que se fosse um menino, eles estariam tão preocupados assim também com a idade? Então é algo que é sutil, como você mesmo falou. Né? Mas existe sim essa discriminação, mas eu tenho esperança, essa questão toda, eu bato na mesma tecla, eu vejo isso como uma questão cultural. Questões culturais levam décadas, às vezes anos, para se mudar uma cultura. Nós estamos no caminho, nós estamos a passos tímidos, mas nós estamos crescendo, sim. É só o fato de nós podermos estar aqui hoje, falando abertamente, podendo abrir nossos corações e falar, né, de questões que a gente passou, isso já é algo assim, já é um avanço,
né? Eu vejo isso com bons olhos. E a sororidade, como diz que muito está em voga agora, é justamente isso. É nós chegarmos aqui, falar as nossas angústias, os nossos problemas, nossos desafios, para que outras mulheres que estejam assistindo consigam ver e ver que isso que acontece conosco, na advocacia pública, que fizemos um concurso, acontece isso na iniciativa privada, mas o importante é nós continuarmos coesas, continuarmos persistindo, e os nossos colegas de trabalho, né, muitas vezes os nossos colegas homens, eles estão percebendo também eles estão respeitando mais o espaço da mulher, eles estão valorizando mais essa companhia feminina. Então, é um trabalho conjunto, né? Não é só as mulheres, mas os homens também estão percebendo essa mudança, estão mudando de comportamento, né? E isso é algo que vai evoluindo, né? A questão da liderança também é uma experiência, assim, não existe uma fórmula única, né, para ser gestor, para você liderar, mas a questão da empatia da mulher, eu acho que ela consegue, quando ela consegue ocupar um cargo de liderança, por mais que ela tenha que transpor todos os seus limites, né, dessas atividades, como digo, invisíveis, como você bem falou, Giane, mas ela consegue trazer para essa posição de líder a organização. Eu digo que, na verdade, a organização da família, da casa, tu acaba conseguindo trazer para a organização do teu trabalho, né? E no momento em que você, como mulher, tem essa consciência e consegue tratar igualmente, né, todos os teus administrados, toda na tua gestão, você já consegue ir mostrando devagarinho dando esse equilíbrio que nós estamos buscando, né, que na verdade nada mais é do que um equilíbrio que a gente busca, né, no mundo. Mas assim, excelente a sua exposição, enriquecedor nessas palavras, e vamos aqui controlar o tempo. Eu vou passar então agora para a nossa terceira painelista, que é a doutora Marilis, a minha colega de carreira. Doutora Marilis, eu costumo dizer que a doutora Marilis é um exemplo a ser seguido aqui em Santa Catarina. Eu acompanho a carreira da doutora Marilis desde o início. É uma guerreira, uma lutadora. Então, eu vou ler o seu currículo, doutora Marilis, para lhe apresentar. Doutora Marilis é formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi advogada privada, ingressou, né, na Advocacia Geral da União, advogada da União, pós-graduada em Direito Constitucional, foi chefe da assessoria jurídica do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, procuradora seccional por vários mandatos da União em Chapecó, conselheira suplente da OAB, subseção Chapecó, no triênio de 2016 a 2018, e atualmente a doutora Marilis é coordenadora do Grupo Especializado em Patrimônio e Meio Ambiente da Procuradoria-Geral da União em Santa Catarina. Então, desde já, eu passo a palavra à doutora Marilis para que nos fale um pouco da sua trajetória, né, na AGU, ou desde que da sua vida profissional, nos traga também quais os desafios que enfrentou ou os desafios que ainda enfrenta, né, na carreira, especialmente na carreira, e se você, Marilis, vislumbra oportunidades na Advocacia Geral da União para que as mulheres ocupem esses cargos de liderança. Com a palavra, a doutora Marilis. Boa noite, obrigada, Dalvane. Você é meu exemplo a ser seguido. Eu sou tua fã. Assim como de outras mulheres da nossa carreira que eu passei a admirar. Mas eu agradeço a oportunidade, o convite feito pelo André, pela Dalvane, que me surpreenderam e me encantaram com a possibilidade de a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu vejo que a OAB
este mês tratou de vários temas, assim, muito relevantes, muitas palestras bem interessantes, muitas lives muito boas, e tudo dentro do tema do impacto da nova era jurídica na advocacia, né? E o tema liderança feminina na advocacia pública, eu acho que vem muito a calhar também com essa questão dessa nova era jurídica, né, que a gente vive. Bom, eu não sou muito boa em oratório, prefiro sempre a escrita, mas já fiz até alguns cursos, enfim, mas eu peço desculpa desde já por alguma prolixidade e tal. Eu comecei minha trajetória profissional também muito cedo, trabalhando desde menina, venho de uma família muito humilde do interior aqui do estado, e para poder estudar, eu tive que ir para Florianópolis, fui com 16 anos, cursei faculdade de engenharia civil, depois mudei para o direito, não me encontrei na engenharia, então achei que ainda era tempo e tal. E tive várias passagens, assim, bem marcantes em termos de trajetória profissional e que me impuseram desafios e que me impuseram muitas responsabilidades, mesmo sem eu buscar aquilo, sem eu querer aquilo. Sempre foi meio intuitiva para mim essa questão da liderança, sabe? E tomei posse na AGU em 2001, logo em seguida fui convidada para assumir a chefia da assessoria jurídica quando os órgãos ainda, a consultoria geral da União funcionava nos órgãos, o delegado regional do trabalho me chamou, não por afinidade ou por qualquer outro tipo de relação, mas porque havia uma política institucional do governo federal na época de se lotar em cargos de chefia servidores de carreira. Então, assim, que eu sentia que não tinha ali muita opção, porque éramos em 2 colegas, e o outro colega estava de saída de Florianópolis, enfim. Mas eu assumi, eu me encantei com a possibilidade, assim, e achei muito interessante essa nova perspectiva também institucional, e meti a cara. Fui lá, fiquei 3 anos trabalhando muito, e nessa época eu enfrentei algum preconceito, sim. Eu enfrentei algumas situações que me marcaram, sabe? Porque era um universo predominantemente masculino, né? A área da fiscalização, a área fim do órgão, enfim. E por mais que eu tentasse organizar as rotinas de trabalho, sempre havia alguma ingerência, alguma interferência muito sutil, assim. Então, eu senti assim um pouco o peso do machismo, eu senti um pouco o peso da responsabilidade pelo fato de ser da AGU e estar num órgão predominantemente de chefias masculinas, e eles me olhavam meio de soslaio, então eu senti, fora da AGU, eu senti um pouco dessa discriminação pelo fato de ser mulher. Mas ultrapassado isso, vim para Chapecó e aqui enfrentei uma outra realidade, né? Saí do consultivo, fui para o contencioso, para a atividade contenciosa, e fazia 3 meses que eu estava aqui, o colega foi embora daqui e eu assumi a chefia. Também não sabia muito bem o que fazer com isso naquela época, enfim, e foi um grande aprendizado para mim, foi uma escola, sabe, porque eu não tinha muita noção de gestão, não tinha muita noção do que fazer com as pessoas, do que fazer com os processos, e eu posso dizer para vocês que foi um período de crescimento pessoal e profissional muito forte na minha vida. Esses 3 primeiros anos, lá em 2005 a 2008, quando eu exerci a chefia da Procuradoria Seccional aqui da União em Chapecó. Tinha muito trabalho, tinha muita coisa, eu tinha 2 filhos pequenos, casa, enfim, né, marido, companheiro, e
era bem difícil, mas eu me dispus, sabe? Municiada de uma autoconfiança, municiada de uma perspectiva de crescimento pessoal também, eu me dispus a fazer. Errei bastante, com certeza, né? Mas, e aí tem um detalhe, porque eu acho que os erros na atividade de chefia, de liderança, eles te fazem aprender muito mais do que os acertos, do que a coisa que anda redondinha, né? Então, foi muito importante isso, sabe? Foi muito bom. Depois passei um tempo sem liderança, sem chefia, enfim, foi um período mais tranquilo da minha vida. Em 2013, novamente, na minha trajetória profissional, eu voltei para a chefia da Procuradoria Seccional da União, fiquei até 2019. E nesse meio tempo também foram muitos desafios, foram muitas situações de dificuldade, de superação, mas também de crescimento, também de aprendizado, de pegar a responsabilidade por aquilo, dizer, toma que é teu, né? Resolve. A Dalvani, nessa época, também foi minha chefe. A gente conversava bastante, várias vezes ela me deu dicas, ela me fez críticas, e isso foi muito importante, assim, para mim, para minha vida pessoal, para minha vida profissional. A gente aprende a tomar decisões, a gente aprende a conviver com as pessoas de uma maneira profissional tranquila. Então, eu vejo que a função de chefia, para mim, eu nunca busquei isso, sabe? Eu nunca procurei isso, nunca desejei muito isso também. Mas as coisas foram acontecendo e o que eu senti é que alguém tem que fazer, né? Alguém tem que desempenhar esse papel. É importante que a instituição conte com pessoas que queiram fazer isso. E o que a gente sente é que, né, é difícil, as pessoas principalmente as mulheres, elas não se propõem a enfrentar os desafios. E aí vem uma questão que eu acho que é relevante, que é institucionalmente, né, falando, tem alguns dados importantes aqui nesses não querer aceitar os desafios ou não querer exercer funções de relevância. Tem alguns dados que chamam a atenção, né? A questão que a Dalvani colocou, assim, existem muitas oportunidades para a gente exercer a liderança na carreira da advocacia pública federal. Eu penso que sim, embora o termo muitas talvez não seja o termo mais apropriado, mas elas existem, né? Mas eu penso que aqui cabe também uma reflexão um pouco além do âmbito da advocacia pública, sem querer fugir do tema, né? Me desculpe. Mas a gente sabe que, historicamente, os papéis do homem e da mulher, eles estão relacionados a uma visão muito reducionista do universo feminino, né? E a mulher está sempre relacionada com um papel de submissão, ou de servidão, e também de falta de protagonismo, às vezes, da própria vida. Então, qual é o papel da mulher nessa sociedade atual, né? Isso é uma construção hoje, eu vejo que é um conceito em construção, né? Mas é verdade que hoje a mulher tem muito mais autonomia, a gente tem mais liberdade de expressão, né? A gente tem mais a emancipação do próprio corpo, a liberdade de expor as ideias, posicionamentos, que outrora eram muito sufocados, né? Eu acho que a gente está deixando de ser coadjuvante, sabe? Mas ainda tem um grande percurso a ser percorrido nessa história, nesse trajeto, né? E eu estava estudando alguns documentos, alguns sites de confiáveis sobre o assunto, e me veio uma pergunta, assim, uma reflexão, né, que eu pensei, será que deixou-se de acreditar na inferioridade natural da mulher diante da figura masculina na atualidade?
inferioridade é essa aceita e assumida muitas vezes mesmo por algumas mulheres. Será que se deixou de acreditar nessa inferioridade ou isso é só discurso, né? Ou isso é só legitimação de um processo de tentativa de uma equidade que ainda está muito longe de ser alcançado? Eu acho que o nosso papel, ele de fato tem que ser pensado, sabe? Tanto a nível institucional, a AGU, como fora da AGU, como na advocacia, né, na OAB, como fora da OAB. O nosso papel tem que ser repensado, tem que ser discutido. E essa oportunidade que a gente está tendo aqui, eu achei sensacional, assim, da gente poder conversar sobre isso. Os dados que a Vânia trouxe, né, os dados que a Giane trouxe, são elementos que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e no cotidiano das nossas colegas, né? Aliás, a minha colega Virgínia, que é minha substituta, gostaria de saudá-la aqui meio no meio da minha fala, mas é uma pessoa muito forte, acho que tem perfil de liderança, e ela me inspira também em alguns momentos, assim, do exercício da minha função, porque não é fácil no dia a dia, né? Então, assim, voltando a essa questão de acreditar, ou de se deixar de acreditar na inferioridade natural da mulher diante do homem, tem alguns aspectos que eu acho que são importantes, assim, a gente colocar. Nas pesquisas que eu realizei, eu vi que um estudo realizado pelo Grupo El País, o Instituto Locomotiva, revelou que 68% das mulheres, para 68% das mulheres, a barreira para assumir um cargo de liderança é o preconceito dos chefes. Então, olha, para mim isso revela que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para galgar cargos de liderança estão atreladas a comportamentos machistas, sim, e a própria autoconfiança delas, né? Por isso tem mais alguns dados que eu achei interessante aqui também, da FGV. 67% das organizações ainda não têm mulheres em cargos de direção, né? O que mostra a baixa representatividade das mulheres nos cargos de liderança do país. A Dalvani trouxe um outro número que eu achei interessante também, né? Mas aqui é especificamente em cargos de direção de organizações. Mas uma coisa que eu achei bem interessante também, que me fez refletir, é que a ambição feminina para crescer dentro das organizações, das corporações, ela é similar à ambição dos homens. 66% delas querem crescer, querem exercer cargos de liderança, e 72% dos homens. Então, há um certo equilíbrio nisso, né? Então, onde que está o erro? O que está acontecendo? Por que as mulheres ainda não estão nesse universo, né? Ou não estão em pé de igualdade com os homens nesse universo? Se elas desejam, né? Se elas têm essa ambição. E outro dado da ONU também, da ONU Mulheres, revelou que 73% dos homens consideram muito ou extremamente muito importante a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, assim, considerando esses percentuais de mulheres que têm essa ambição e considerando que 73% do público masculino entende que é importante a participação delas, onde que está o erro? Né? O que está acontecendo com o nosso gênero? O que está acontecendo com as mulheres que não estão conseguindo galgar esses postos de liderança, chefia, enfim, cargos importantes, né, no nosso país e no mundo também. Então, eu acho que no âmbito um outro dado importante, assim, um informativo da Ascom que eu encontrei, revela que nós contamos com 4.480 mulheres no quadro de pessoal, entre advogadas públicas, profissionais com cargo de confiança, enfim, requisitadas e estagiárias. Então, voltando para o ambiente institucional e falando com relação à carreira de advogado da União, e mais especificamente no âmbito da PGU,
eu vejo que as oportunidades, elas existem sim, mas não há incentivo e não há estímulo. Não há um para que as mulheres invistam nessas funções de liderança, para que a gente possa desempenhar esse papel. Eu acho que, pelo contrário, há um desestímulo pela falta de estrutura de pessoal, né? O que torna a função um verdadeiro fardo e não uma coisa boa para a vida da gente, um desafio a ser superado meramente, e sim um fardo, né? E isso afugenta as mulheres, principalmente quem tem filhos pequenos e dezenas de outras atividades correlatas e na vida, né, na família, enfim, com outras questões pessoais. E eu também percebo que existe A Dalvani está me chamando a atenção para o tempo, tá? Eu vou correr aqui. Existe ainda que de forma sutil, até porque nós estamos dentro de uma carreira com um elevado nível de instrução e de politização, mas existe um certo menosprezo, assim, ainda que não tão desagradável, mas existe um menosprezo e uma certa desconfiança velada em relação às mulheres no exercício das nossas funções. E aí pode vir uma polêmica também que eu acho, mas assim, não somente por parte dos homens, mas das nossas próprias colegas do sexo feminino. Um olhar, né? Um olhar de desconfiança com relação à capacidade feminina, com relação à capacidade daquela pessoa de liderar, de criar, de se superar naquela função. Então, essa é outra ponderação que eu gostaria de fazer, assim, há uma coisa bastante sutil, mas a gente percebe. A gente precisa provar o tempo todo que a gente é competente, que a gente pensa fora da caixa, que nós temos capacidade criativa, né? Que temos condições de estar à frente de projetos, de tomar decisões. A gente precisa estar o tempo todo nos cobrando isso e nos culpando, né, se a gente não consegue dar conta do recado. Então, é muito difícil, né? A gente gasta muito mais energia para galgar uma função de liderança e nos manter nela do que um homem. Eu vejo assim, essa é uma visão muito subjetiva minha, mas a gente precisa vencer esse preconceito, né? As oportunidades existem, então, e eu acho que elas estão aí, mas elas são mais difíceis para nós, mulheres. Os principais desafios, eu elenquei alguns aqui para a gente, mas não vou ter muito tempo, então eu diria que existem desafios comuns na liderança para homens e para mulheres, mas para a mulher a dificuldade é conciliar as atividades de liderança, de gestão com a vida familiar, né? A necessidade de priorizar a atividade profissional em detrimento da vida pessoal, a dificuldade de desempenhar com excelência esses tantos papéis que a gente se propõe, né? Como mãe, como profissional, como esposa, como dona de casa, a necessidade de incorporar as atitudes e características tidas como masculinas. Isso é uma coisa que eu conversei com o meu filho essa semana. Como para a mulher é muito mais difícil, você precisa ser e demonstrar que é dura para obter um certo grau de confiabilidade, de respeito. Isso é uma característica um pouco mais masculina e que a gente, às vezes, tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com essa questão de bater na mesa, de dizer quem manda sou eu, vamos fazer assim, né? Algumas vezes você precisa fazer isso. É claro que tudo que a Giane falou eu achei super relevante, assim, tem alguns aspectos que eu gostaria de comentar também sobre empatia, sobre a nossa capacidade maior de gerenciamento de situações de crise com pessoas. Eu acho que a mulher tem mais sensibilidade, a gente é mais passional do que racional às vezes, mas a gente também tem essa sensibilidade maior para lidar com tudo isso, né? Então é isso, Dalvani, desculpe pelo tempo. Não, que é isso, é só uma questão de logística aqui, mas Marilis, é bem isso que você falou, eu vejo essa questão da inferioridade, né, como assim, ó, nós mulheres parece que nós
sempre precisamos passar, então sempre temos um teste duplo para passar, para ocupar uma chefia. Nós primeiro precisamos provar a nossa competência. E depois a gente passa o teste que todo mundo tem que passar. Então, não vou me alongar demais, mas essa é a sensação que fica sempre para nós mulheres, né? Pessoal, conforme pelo adiantado, né, nós temos uma pergunta aqui que eu vou fazer, que é justamente do Dr. Vandré, né, que está nos premiando aqui com uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta e eu gostaria de ver, ele não disse para quem direcionar, então uma de vocês poderia se habilitar a responder, né, eu passaria para as 3, desde que fosse rapidinho, porque nós estamos aqui, deixa eu ver, nós temos 6 minutos ainda. Então, vamos fazer a pergunta. Em uma reunião de trabalho entre colegas, em que se discutem diagnósticos e soluções para problemas de impacto coletivo, que atitudes por dizeres, gestos ou postura corporal adotadas pelos presentes, principalmente homens, sinalizam às mulheres que o machismo se manifesta no ambiente? Quem gostaria de... Marilis? Então, Marilis. Então, a palavra, Marilis. Me incomoda muito, Vandré, especialmente aquele ar de deboche numa atitude masculina, sabe? O riso contido quando uma mulher está falando numa reunião, quando ela está se manifestando, né? Mas tem outras coisas também, perguntas fora de contexto, de forma a colocar a mulher numa saia justa também, são situações sutis que, para mim, revelam um machismo íncito naquela situação, né? E falas de desconfiança também exageradas diante das ideias apresentadas numa situação como a que você colocou. Giane ou Vânia querem se manifestar? Vou falar bem... Okay. Vou falar bem rapidinho. Eu acho que são as famosas piadinhas, né? Além delas, aquele olhar da aquele olhar de indiferença. E uma coisa que me incomoda muito, que eu já presenciei situações, é aquela frase colocada, aquela pergunta preparada, feita para que o homem crie a armadilha para que ele possa dizer truco, né? Isso realmente eu acho que é muito deselegante, muito grosseiro, enfim, é abominável, né? Mas, e são aqueles resquícios, né? Ainda que estão ali interiorizados, principalmente, e algumas pessoas que dizem, eu não sou machista. Né? Geralmente a pessoa diz assim, eu não sou machista. Então, eu acho que essas são algumas situações que podem surgir nesse contexto, né, corporativo. Doutora Vânia? Bom, essa pergunta é o que eu chamo de colocar fogo no parquinho, né? Então, eu não quis assumir a responsabilidade sozinha. Perguntei para as minhas colegas, a gente discutiu, né, na Procuradoria Federal, e até quero agradecer as colegas Cláudia Desmet, a Renata Araújo, a Jorge Sena, a Fernanda Carmona, a Thalita Maria, a Raquel Cortá, a Luciana Moliner, a Hortência Breza, que colaboraram com as sugestões. Eu vou ler aqui o que elas falaram, né? Talvez muitas se identifiquem, porque já passaram por isso. O que acontece? Eles conversam baixo com o colega ao lado enquanto uma mulher está falando, agem como se o que falássemos não tivesse a menor importância. Isso uma colega relatou. Há anos, noutra cidade, eu estava à mesa discutindo um processo bravo, e um colega me olhou e pediu um cafezinho. Respondi que não estava com vontade, mas talvez, quando ele pegasse para ele, eu aceitasse dada a cortesia. Ele não gostou nem um pouco. Quando se está discutindo um assunto que não concordam, elevam a voz, ou são sarcásticos e fazem piadinha de mau gosto. E também fora das reuniões no ambiente de trabalho, né? As mulheres chefe pegam junto, põem a mão na massa, têm mais empatia, resolvem os problemas, e os homens só ficam dando ordens do gabinete por controle remoto. Lógico que não a maioria, né? Mas acontece.
E reclamo das colegas mulheres e não falo nada quando o colega homem faz a mesma coisa. Uma outra colega relatou, quando pedi afastamento para concluir mestrado, disse que eu já tinha feito a escolha pela maternidade e não podia querer tudo. Que para falar com um juiz ou autoridade para convencê-los, não adianta ir homem, tem que ir mulher bonita, de saia e salto alto. E o pior de todos, esse que eu acho que é o machismo que vem da mulher. Eu fiquei ofendida uma vez que recebi um elogio de um chefe homem no meu trabalho, e algumas colegas mulheres disseram que ele só estava me cantando. Nós, mulheres, também alimentamos o machismo. Quer dizer que uma mulher não pode merecer elogio pelo trabalho que realiza? Tem sempre um interesse por trás? Bom, tá aí a resposta, doutora Vandré. Achei, realmente é isso que acontece. Acho que a gente precisa. Pessoal, nós estamos terminando nosso evento. Eu quero finalizar agradecendo primeiro as nossas queridas palestrantes, doutora Vânia, doutora Giane e doutora Marilis, por nos brindar e compartilhar essas experiências e desafios, verdadeiros cases de sucesso, e que o relato de vocês sirva de encorajamento às mulheres, que seus exemplos abram caminhos para outras mulheres seguirem atrás. Agradeço de coração o tempo que vocês dedicaram a esse evento, apesar do tamanho da carga de trabalho de vocês, que eu sei que é grande, mas mesmo assim aceitaram esse desafio, mais um desafio que vocês aceitaram. Que ele tenha servido para dar esperança e encorajamento às mulheres, para que todas tomem consciência de que nós podemos e nós queremos um mundo mais equilibrado. Para isso que nós tenhamos persistência e dar o nosso melhor a cada dia. Nós não somos obrigadas a vencer, mas acho que somos obrigadas a seguir tentando fazer o melhor que podemos todos os dias. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigada pela pergunta, doutor Vandré. Obrigada pela disposição de vocês. Tenham todos uma boa noite